é muito importante sim que você, como afiliada, se organize para você dar os primeiros passos, até porque você precisa de um norte, você precisa de uma orientação. Porém, é também importantíssimo lembrar que nessa programação, principalmente se você estiver de fato iniciando, ela precisa ser minimamente flexível. Você precisa ter um certo jogo de cintura, tanto com ela quanto com você, para entender que você está apenas iniciando e que se você não tem nenhum parâmetro, né, se não tem alguém que já trabalha na área, que chega e fale assim para você, praticamente te entregue um cronograma, né, do que você vai trabalhar, do que é que você pode esperar, de quais são as ações ideais, né, para você começar, você não vai saber. Então você meio que vai tirar aquele início ali da sua organização, da sua programação, das vozes da sua cabeça mesmo. Você senta, né, com base nas suas pesquisas, obviamente, nas pessoas que trabalham na área, o que é que as pessoas falam, o que é que você imagina, o que é que acontece, você vai determinar o que você precisa fazer no seu dia. Porém, é um pouco que ilusório aquilo que você coloca no seu papel, apesar de te servir, né, obviamente pra te nortear. Tem um pouco de penumbra ali, sabe? Sabe aquele efeito da câmera que deixa o fundo meio desfocado? É exatamente isso. Então, quando você planeja, pode ser que, no final das contas, as coisas não aconteçam exatamente como a forma que você planejou. E aí você vai precisar perceber que daquele jeito que você inicialmente planejou, não é o jeito ideal. E tá tudo bem, porque faz parte. Que o importante é que quando você se der conta disso, você não se frustre achando que tá tudo uma bela bosta e que você nunca vai dar certo nesse mercado, porque não, vai sim, só, né, precisa ter um pouco desse jogo de cintura aí no começo. Olá, tudo bem? Se você é afiliada, afiliado, iniciante, eu quero muito conversar com você hoje sobre como se organizar inicialmente, né, dando os primeiros passos. O que esperar, né, como me planejar. Eu não vou falar especificamente nada sobre como de fato eu me organizo hoje em dia, mas eu vou falar sobre essas expectativas ali do começo e como que você começa a dar os seus primeiros passos em sentido de uma melhor organização, já pra você começar a otimizar, né, tudo que você tá fazendo. É importante que você se organize sim, mas pense que a sua rotina ela não precisa ser 100% engessada no formato que você determinou, né, primeiramente, que você pensou que seria pra você e que você pense, principalmente, que não é você que serve a sua rotina, é a sua rotina que te serve. Então, se o que você determinou não tá lhe servindo tão bem, não é porque você é incapaz ou que vai dar tudo errado. Na verdade, é porque sua rotina ela precisa ser ajustada. Trabalhar com qualquer coisa nova exige uma noção do que é que precisa ser feito. Vamos supor que você é contratado por uma empresa e quando você chega, né, no primeiro dia pra trabalhar, normalmente, ou a pessoa que você vai substituir, ou uma outra pessoa do setor, uma outra pessoa da área, né, o seu próprio chefe, enfim, vai te passar qual é o seu planejamento do dia. Então, ele vai te passar qual é a sua função, vai te passar um cronograma, mais ou menos, né, com reuniões, com planejamentos, com encontros. Ah, tem isso aqui que acontece ao longo do dia. Normalmente, a gente usa esse calendário aqui, normalmente a gente usa esse programa aqui, assim. Então, as pessoas, elas vão te passar uma programação que já tá bem definida e bem detalhada, de acordo com o que acontece na rotina daquela área que você vai entrar. Porém, trabalhar como afiliada é empreender, ainda que você trabalhe inicialmente com o seu próprio CPF e em tempo parcial, é sim empreender. Então, se você quer se tornar o mais profissional possível, já pense, né, já trate isso de fato como uma maneira profissional, que pode sim vir a se tornar ou a sua segunda fonte de renda ou a sua primeira fonte de renda. Então é importante se colocar de uma maneira profissional, tratando esse trabalho com a devida importância que ele merece. E por se tratar de um trabalho novo, e provavelmente se você não conhece ninguém que trabalha com isso, é meio difícil de você realmente prever e planejar tudo que uma pessoa tem que fazer no dia e quantas horas você vai gastar em cada coisa para fazer no seu dia. Quanto de dinheiro você vai gastar, o que esperar, qual vai ser a sua meta, é meio difícil mesmo no começo. Então, é uma parada que você vai começar meio no escuro mesmo. Se você estiver iniciando nessa área, é importante que, assim como os testes, né, com os produtos e com as campanhas, é também importante que você encare como um teste a sua rotina a partir desse momento que você vai iniciar. Por isso eu separei 4 aprendizados que eu tive sobre essa organização inicial e essa flexibilidade que a gente precisa ter, juntamente com a ansiedade com relação aos resultados e ao não desespero, pra gente tentar evitar esse desespero caso as coisas estiverem saindo um pouquinho do controle. Então vamos lá. Aprendizado número 1 é o seguinte: você vai se planejar para você ter um norte, para você ter uma orientação. Porém, o planejamento, ele não deve jamais ficar acima da execução. Você só vai conseguir lapidar e otimizar o seu planejamento e determinar quais são as suas ações iniciais depois que você passar a executar. Porque é na execução que você vai perceber, isso aqui serviu direitinho, isso aqui já não faz muito sentido pra mim. Então, eu vou tentar de outra forma ou eu vou deixar isso de lado inicialmente e depois talvez eu volto a olhar pra isso. Isso aqui funcionou muito bem, mas eu posso adaptar pra dessa maneira. Eu coloquei que eu ia fazer isso em 1 hora, sendo que na verdade eu só terminei em umas 4 horas. Como é que eu vou fazer a partir de então? Essa noção você só vai começar a ter no movimento, executando e trabalhando. Para facilitar a sua vida, coloque prazos nesse período de teste. Então, por exemplo, você não tem 100% de certeza se você quer Facebook, se você quer trabalhar com Google, pelo menos nesse momento inicial. Você decide ir lá começar pelo Facebook. Em vez de você simplesmente em 5 dias desistir, coloque mais ou menos um tempo razoável para você conseguir entender
como é que a plataforma funciona, como é que funcionam as campanhas, qual estratégia você vai usar, qual é o formato do criativo que você vai fazer. Então, ao invés de você começar a perceber que tá difícil e simplesmente jogar pra cima, determine um tempo pra você entender se aquilo é ou não pra você, sem necessariamente você ficar pulando de estratégia em estratégia, nesse desespero, achando que, só porque tá difícil você não vai ter resultado. Então, qual vai ser o meu período de teste do Facebook Ads? Vai ser X tempo, que vá trabalhando dia após dia, até aquele período de teste terminar. Depois que terminar, você analisa, você mesmo se dá um feedback de como que foi. Bateu o esperado? Foi de acordo com a expectativa? Foi mais difícil do que você esperava? Você gastou mais dinheiro? Você sentiu dificuldade em quê? A partir disso, desse teste, do final desse período de teste, você determina se você vai mudar de fato de estratégia ou se você vai se manter naquela. O terceiro aprendizado é menos é mais. É normal que no começo dê um certo desespero para que a gente ganhe a maior quantidade de dinheiro possível. Então a gente acha que a gente tem todo o tempo do mundo. Na medida que a gente for fazendo as coisas vão ficando mais fáceis e a gente vai ter mais tempo livre pra gente aplicar outra estratégia. Sendo que assim, é muito melhor, é muito mais inteligente você fazer menos coisas, porém fazer melhor essas coisas. Então, o tempo livre, na verdade, não vai ser o tempo livre. Você vai aperfeiçoar tudo que você já tá fazendo. Você vai garimpar melhores produtos, estudar melhor as páginas de venda, estudar melhor o seu público, aprofundar na estratégia que você vai fazendo. Então, menos, porém melhor. O quarto e último aprendizado é o seguinte: não precisa pressa, mas também não percamos tempo. A gente aprender o mais rápido possível quanto tempo você gasta para fazer cada coisa. Por que eu tô falando isso? Logo no começo, quando você determinar quantas horas por dia, né, quantas horas por semana você vai disponibilizar para esse trabalho, é preciso que você seja pé no chão com relação à quantidade de horas disponíveis que você tem. Então, eu tive duas fases da minha vida trabalhando como afiliada. Quando eu estava trabalhando no CLT e agora, que eu fui demitida e eu trabalho full day como criadora de conteúdo e como afiliada. Então, são duas realidades bem diferentes, né? Quando eu trabalhava CLT, eu não fazia nada de criação de conteúdo. Eu apenas trabalhava como afiliada no Google Ads, na rede de pesquisa, na rede de display. De segunda a quinta, eu ia trabalhar em tempo parcial, como afiliada, né, quando eu voltava do meu trabalho. Então, eu disponibilizava mais ou menos de 2 a 3 horas por dia, ia variar bastante de acordo como tinha sido minha semana, né, no período que eu tava vivendo naquele momento, mas no geral eu cumpria isso. Na sexta-feira eu não fazia nada, eu descansava, relaxava, era meu momento de lazer. E nos finais de semana, vez ou outra, eu fazia alguma coisa, não era nada fixo. Fixo mesmo era de segunda a quinta-feira. Já agora, trabalhando full day com isso, eu consigo também ser criadora de conteúdo. Então, eu trabalho como afiliada, mas eu também crio conteúdo, tanto que eu tenho esse canal no YouTube e eu tenho também uma conta no TikTok que eu falo sobre mercado de afiliados e tudo mais. Então, são duas realidades e duas fases de vida completamente diferentes. Então, é preciso que você olhe para a sua realidade, para o que você tem disponível de tempo, de dinheiro e qual é a circunstância que a sua vida se encontra hoje e seja bem realista na hora de determinar quanto tempo você vai investir naquilo. Porque se você acha que você vai investir muito mais tempo do que o tempo de fato que você tem, pode ser que isso gere para você uma frustração, sendo que no final das contas bastava você fazer menos coisas, sabe? Você ser mais realista e ter noção de que, poxa, eu tô colocando muito tempo e eu não tenho esse tempo todo. Então, se eu diminuir um pouco, talvez eu consiga. É melhor você diminuir e continuar do que você simplesmente desistir achando que não tem tempo suficiente, sendo que você tem sim. Basta você ser realista e botar o pé no chão. Porém, quando você começa a trabalhar, você percebe que muitas vezes você não sabe quanto tempo você vai levar pra fazer cada coisa. Então, por exemplo, uma coisa que eu já falei até em outro vídeo, a edição de vídeo demora muito pra fazer. Eu não tenho exatamente uma noção de tempo quanto que eu gasto, porque cada tipo de vídeo demora um determinado tempo. Porém, você só vai saber como é que funciona pra você se você colocar em prática. Então, tente aprender o mais rápido possível quanto tempo leva para você fazer cada coisa, porque isso vai te ajudar demais, isso vai otimizar o seu trabalho, né, a longo prazo. De novo, não fique tão preso no seu planejamento. Pode ser que você planeje um dia e metade desse dia ele seja jogado fora porque você achou que ia conseguir fazer uma coisa que você não conseguiu fazer aquela coisa. Não fica frustrada pensando muito naquilo, né? Pensando que nunca vai dar certo e tal. Simplesmente passa para a próxima atividade e pensa o que é que você pode aprender com aquilo. O que é que aquilo tá te mostrando? Você precisa estudar mais? Você tá botando coisa demais para você fazer? Enfim, começa a entender isso, né, como sinais de onde você precisa melhorar e do que você precisa ajustar para que você, de fato, consiga achar um formato ideal para você. Essa semana, por exemplo, eu tive a necessidade de colocar no papel quais são as atividades semanais, quinzenais, diárias que eu tenho pra fazer, porque isso tudo dá uma noção maior de se eu já estou podendo me organizar, assim, num planner mesmo, sabe? Aquele de calendário, aqueles calendários que você tem atividades fixas no dia e na semana. Porque quando você já tem essa noção, as coisas elas vão ficando mais fáceis e exige que você seja um pouco mais profissional pra você travar o seu dia. Então, por exemplo, eu sei que na manhã de terça-feira
de 8 às 11h30 eu tenho roteirizar conteúdos pro YouTube, por exemplo. Então, tá ali travado para aquele dia. E isso tudo não só facilita a minha vida, como também permite que eu profissionalize ainda mais o meu trabalho. Eu não trouxe aqui nesse vídeo, mas se você quiser especificamente saber mais detalhado como eu me organizo de fato, né, com as atividades que eu tenho, comenta aqui nesse vídeo que eu trago esse tipo de conteúdo por aqui. No mais, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se você tiver alguma outra dúvida que eu possa esclarecer em vídeo, né, sobre isso, deixa também nos comentários. Se inscreve no canal, deixa um like. Ah, me acompanha no TikTok também. Beijos!